Orientação divina. Aprendendo a ser guiado por Deus. É a 6ª mensagem que nós estamos pregando na série. Vamos terminar domingo que vem, porque depois já vem o Natal, a virada do ano, e janeiro nós começamos orando a Deus, estou clamando ao Senhor. Deus tem colocado um assunto no meu coração que eu vou anunciar até o final do mês, que nós vamos abordar no início do ano, uma série. Mas eu estou entusiasmado que vocês se juntem comigo nos 12 dias de oração, por 12 meses de conquista que nós vamos ter neste ano. Nós vamos meditar em 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o que a menina israelita dissera. E no verso 5, o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo, veja só, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei da Síria dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Olha a continuação do verso 7. Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. No verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Veja só a cena, verso 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas olha agora, mas Naamã, no versículo 11, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Verso 12, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então ele foi embora furioso. Verso 13, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. E no verso 15, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: eu juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que não aceitarei, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Palavra do Deus eterno, que está entre nós operando maravilhas aqui nessa noite. Durante nossa série de mensagens, algumas palavras se tornaram chaves, e é meu papel como seu pastor trazer essas palavras para conectar você com as verdades que nós estamos ensinando. A primeira palavra foi começar. Cada um de nós
nós temos que começar no lugar aonde nós estamos, não importa o lugar, mas temos que começar aonde estamos. É verdade que nós não podemos voltar ao passado, mas nós podemos começar onde nós estamos. A segunda palavra foi parar. Nós precisamos aprender a fazer paradas estratégicas na vida. Nós precisamos parar para conferir o nosso trajeto. Nós precisamos parar para verificar se tem correções que têm que serem feitas. Todavia, nós não podemos confundir essas paradas estratégicas com desistência, falta de perseverança, desânimo, de maneira nenhuma. A terceira palavra-chave que nós trabalhamos aqui nesse mês foi a palavra permanecer. E nós mostramos aos irmãos que nós não podemos sair da presença de Deus. Se Ele não estiver conosco, nada nós somos, nada nós podemos fazer. Então nós precisamos permanecer e dizer: Senhor, se a Tua presença não for comigo, eu não saio daqui, eu não me levanto daqui. A quarta palavra-chave foi avançar. Nós temos que trabalhar a nossa sensibilidade espiritual e nos dispor para irmos. Se for necessário, nós precisamos nos arriscar em obediência. Quero repetir essa frase: arriscar em obediência à voz de Deus. Nós precisamos ter fé para deixar a nossa zona de conforto e perseverar no caminho, contando com a providência de Deus, com o sustento de Deus, com o cuidado de Deus. A quinta palavra foi o pastor Lucas que trabalhou, foi servir. Nós vimos isso no domingo passado. Enquanto nós estamos no trajeto, a gente não está só viajando. Existem coisas que Deus quer que nós façamos. Existem obras que Deus quer que nós realizemos. Existe um propósito que nós temos que cumprir. E isso é possível através do nosso serviço, através do nosso ministério, na igreja do Senhor Jesus. Por favor, irmãos, Deus, de uma maneira muito clara, está falando conosco aqui neste momento. Hoje a palavra é conectar. Nós precisamos encontrar pessoas que contribuam para nós nos tornarmos pessoas melhores. Irmãos, por favor, isso é muito importante. Eu, inclusive, paro agora para orar e peço assim: Espírito Santo, mostre aos teus servos aqui nessa noite que nós precisamos nos conectar com as pessoas certas, que o Senhor nos deu discernimento para nós escolhermos os nossos parceiros, pessoas, ó Deus, que nos fazem melhores, e não pessoas que nos atrapalham na caminhada, na nossa família, a cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos. A Bíblia é muito clara, irmãos. Em Provérbios capítulo 12, versículo 20, olha o que está escrito: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Irmãos, eu tenho certeza, esse texto bíblico não está por acaso nessa pregação. Esse texto bíblico está aqui para mostrar a importância de conectar-se com pessoas que nos fazem melhores. Olha o que esse texto diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Essa é uma palavra, irmãos, do início dessa pregação, que o Espírito Santo está alertando homens que estão aqui nessa noite, que o Espírito Santo está alertando mulheres que estão aqui nessa noite. Com quem você está andando? Com quem você reparte a vida? Existe um provérbio antigo que afirma: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Mas eu acho, irmãos, mais apropriado a variante desse provérbio que afirma desta forma: diga-me com quem você anda e eu lhe direi o seu futuro. Olha esse momento, por favor. Preste atenção nessas palavras. Se fosse você, registraria esta frase para esse final de ano, fazer uma avaliação e começar imediatamente uma mudança. Diga-me com quem você anda e eu lhe direi o seu futuro. Nós precisamos nos conectar às pessoas que cooperam com o nosso propósito de vida. Como é que você vai poder ser o homem que Deus planejou se você anda com homens que não têm nada de Deus? Se conecta com homens que não têm nada de Deus. Como você vai ser a mulher que Deus quer que você seja se você se conecta com mulheres que não têm nada de Deus, que não lhe levam a aproximar de Deus? Nós precisamos de pessoas que nos fazem melhores.
Como é que você vai ser um homem que agrada ao Senhor? E eu estou aqui dizendo, também falando comigo, se você é um homem que ao invés de querer libertação de Deus, tem comunhão com os beberrões, com os promíscuos, como é que se você vai ser uma esposa que Deus quer que você seja, se você está aliançada com mulheres que quer a distância do casamento e da família, de Deus e da igreja? É muito importante, irmãos, nesse final de ano, é muito importante, nós ouvimos que Deus está dizendo, nós precisamos de pessoas que nos façam melhores e não piores, nós precisamos de pessoas que estão vivendo sob a orientação divina. Como é que você vai ser orientado por Deus se você está andando com pessoas que não são orientadas por Deus? Se você está caminhando junto com essas pessoas, qual orientação divina você vai perceber? É importante que você saiba que raramente você será bem-sucedido em algo grande sozinho. É muito importante isso. As pessoas com você, que andam com você hoje, estão lhe moldando em quem você se tornará amanhã. Então é de suma importância, é muito importante, é muito valoroso você verificar isso. Com quem eu estou me conectando? A quem eu estou ligado? Com quem eu estou caminhando, repartindo a minha vida? E aqui, irmãos, existem aqui 4 fatores reais na nossa sociedade que estão levando as pessoas a se tornarem distantes, irmãos. Distante demais em nossos dias. Primeiro é o trabalho, irmãos. As pessoas estão trabalhando mais do que nunca. Trabalhando demais. E aqui eu falo com muita propriedade para as mulheres. Mulheres com 2 jornadas. Estão se tornando esgotadas, frágeis emocionalmente. Como é que pode trabalhar fora e ainda dar conta do serviço da casa? Trabalhando muito demais. Quer ver um outro fator? O segundo fator é mudança de cidade. As pessoas estão se mudando de cidade e de residência com maior frequência, então não consegue formar pessoas, conectar-se às pessoas corretas, que vão contribuir com a vida. Um outro fator, o terceiro fator é separação conjugal. Os casais estão divorciando com maior frequência. Na verdade, eles não querem nem casar, querem amaziar. Não, nós vivemos juntos, nós estamos juntos. União estável. Mas, meus irmãos, não é esse o plano de Deus. E por isso não consegue se conectar. São pessoas que saem de um relacionamento pior do que antes. Feridas, machucadas, destruídas. Um quarto fator que tem distanciado as pessoas é a vida online. As pessoas estão falando mais online do que de forma pessoal. Quando estão no WhatsApp, fala, conversa, grava áudio, fala um punhado de coisa. E quando estão juntos, estão falando com outro. Por isso não se conectam, não se conhecem, não sabem de maneira nenhuma qual é a pessoa que estão diante delas. Isso tem contribuído para uma vida de pobreza, irmãos. As pessoas estão ficando mais pobres. Agora segue o meu raciocínio, por favor. As pessoas estão ficando mais pobres. Primeiro, pobre materialmente. Pobreza material. Nossos dias, a carência material tem aumentado. As pessoas estão desejando ter mais coisas novas e caras, sem necessariamente precisarem. Então, você tem uma televisão lá, linda, maravilhosa, está servindo o propósito. Mas, cara, você começa a ver a propaganda, o amigo fala que comprou uma, que é assim, que é daquele outro jeito, mesmo sem precisar. As pessoas precisam, eu tenho que ter uma televisão dela, eu necessito disso, eu necessito de um novo carro. Você quer ver uma outra coisa? Pobreza espiritual. As pessoas nos nossos dias, cada vez mais carentes de sentido na vida. Você sabia que o número de suicídio em Maringá está uma loucura? Não pode propagar, é proibido falar publicamente de suicídio. Mas uma vez por semana quase está acontecendo um suicídio em Maringá. Não pode noticiar, não pode falar. Mas o que é que isso evidencia? Uma carência de sentido na vida, pobreza espiritual. Pobreza relacional. Carência de amigos reais. Quantos tem no seu Facebook ou no seu Instagram tantos seguidores? 300, 500. Eu mesmo no meu tenho 5.000. 5.000 amigos. Mas quantos desses seus amigos você podia dizer assim, eu tenho 5 com quem eu posso abrir meu coração, com quem eu posso repartir minha vida? Pobreza relacional.
Como nós vemos, cada um de nós precisamos de pessoas certas, mais do que nós podemos imaginar. Você pode estar a uma amizade de distância para mudar o seu destino. Basta conectar-se às pessoas certas. Conectar-se à pessoa certa pode levar você a mudar o mundo, a mudar o seu mundo e a mudar também o mundo de outros. Por isso, nós precisamos pensar que tipo de pessoas que melhoram a nossa vida. Que tipo de pessoa melhoram as nossas vidas? Eu quero falar aqui agora sobre alguns tipos de pessoas que melhoram a vida. Primeiro, as pessoas que nos melhoram, geralmente, elas nos levam para perto de Deus. Você está caminhando com gente que te leva perto de Deus? Ou que distancia você de Deus? Segundo, pessoas que nos melhoram, geralmente, elas nos inspiram para o crescimento pessoal. Não são pessoas que cooperam para a gente continuar medíocre, não. Elas nos impulsionam para crescer. Terceiro, pessoas que nos melhoram, elas tiram o melhor de cada um de nós, não é o pior. Você está caminhando com pessoas que você percebe, depois que eu comecei a caminhar com essa pessoa, que eu estou trocando vida, parceria e amizade com essa pessoa, minha vida ficou melhor? Ou você está percebendo que essa pessoa está se tornando um enrosco na sua vida? Tem que olhar isso, tem que pensar isso. Pessoas que nos fazem melhor, nos desafiam e nos levam para além da nossa zona de conforto. Não vai deixar a gente sossegado num cantinho, sem fazer nada. Vai querer nos esticar para melhor. Pessoas que geralmente nos melhoram, nos motivam para servir em grandes causas. Nós precisamos de pessoas que geralmente nos confrontam em amor e em verdade. Não é que passa a mão na nossa cabeça, não. Nós precisamos de pessoas que tenham a coragem de chamar a gente à parte e dizer assim: você está ficando louco? Você está vendo o que você está fazendo? O que está acontecendo contigo? Ué, você anda bebendo, cara? Ué, você parou de tomar remédio? Está ficando doido da cabeça? Como é que está fazendo um negócio desse? A gente precisa de pessoas dessa forma. Posso ouvir um amém de vocês, gente? Precisamos de pessoas assim. Talvez você esteja a uma distância de um casamento melhor, através de uma pessoa que seja bênção na sua vida. Talvez você esteja a um mentor de distância de se tornar um líder melhor, uma pessoa que possa abençoar você. Todos nós precisamos de relacionamentos que nos tornem melhores. Você não deve viver sem amigos, mas você precisa escolher bem os seus amigos. A vida sempre passa pelos relacionamentos, irmãos. Por detrás do sucesso de uma pessoa, existem bons relacionamentos. E por detrás das derrotas de uma pessoa, existem maus relacionamentos. Nós temos que nos conectar. Por isso, com base em 2 Reis, no capítulo 5. Primeiro, para sermos orientados por Deus e nos conectarmos às pessoas melhores, nós não podemos esquecer que as realidades mudam. Não esqueçam que as realidades mudam. Eu peço ao Pai Celestial que Ele lhe dê uma visão clara dessa noite, da orientação que Deus está dando. Nós não podemos esquecer as transitoriedades da vida. Não podemos. Não podemos esquecer que as coisas mudam. Sim, as realidades mudam. Por isso, se nós desejamos ser orientados por Deus, nós precisamos nos conectar a pessoas que nos fazem melhores, ao invés de nós nos apegarmos às realidades da vida. Não podemos nos agarrar às circunstâncias, não podemos nos agarrar às coisas que nos acontecem. As realidades do momento mudam, a vida ela é dinâmica, e o que foi hoje, amanhã não será mais. Quem hoje está com saúde, amanhã pode estar doente. Quem hoje está rico, pode estar pobre amanhã. Realidades mudam, amanhã tudo pode estar diferente. Se você quer ser orientado por Deus, você não pode se apegar às coisas, você não pode se apegar às realidades deste momento. Você tem que se apegar a Deus, você tem que se apegar às pessoas de fé que te fazem melhor. Por favor, escute isso nessa noite. Deus vai usar você aonde você está, por isso você não pode se apegar às realidades do momento. E aqui, meus irmãos, com clareza nós vemos na história de Naamã. Olha o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era muito respeitado, ele era um homem muito honrado pelo seu senhor. Por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas veja agora, veja como é que as realidades mudam. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Eu peço para que o Espírito Santo dê essas palavras, o impacto
que precisam na vida nossa aqui nessa noite. Veja que Naamã era um homem respeitado, ele era um homem honrado, ele era um grande guerreiro, ele tinha vencido muitas batalhas, mas a sua realidade mudou rapidamente quando ele ficou leproso. Por isso, irmãos, avalie se você está se apegando demais às coisas que você tem. Não se apegue aos títulos que você tem. Não apegue-se à função que você exerce no seu trabalho. Não se apegue aos recursos que você tem. No que você tem que se apegar? Se apegue em Deus. E as pessoas que Ele vai enviar para orientar você. Pessoas que estão comprometidas com Deus, porque as realidades mudam. Ele era um conquistador, mas ele ficou leproso. Ele ficou doente. Talvez hoje está tudo bem, mas amanhã pode estar muito mal. Mas também é o contrário, talvez hoje está muito mal e amanhã cedo vai ficar tudo bem, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A alegria vem pela manhã. Deus sempre enviará pessoas dele para lhe encorajar e para lhe orientar. Nessa vida tudo passa, menos Deus e a sua palavra. Isaías dá o seu testemunho no capítulo 40, no versículo 8, ele diz: seca-se a erva, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. É isso que nós devemos nos agarrar, nas promessas do Senhor. Elas não mudam nunca. As realidades mudam, Deus e sua palavra jamais mudarão. A vida é feita de relacionamentos. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com sua palavra. Terceiro, relacionamento com pessoas. E nós temos que tomar a atitude de não deixar nada, irmãos, nada de fora nos mudar por dentro. Quem sabe aqui nessa noite existem pessoas que estão permitindo que coisas de fora mude. Um vendaval, uma tempestade que vem. Esse ano mesmo eu tive que, claramente, fui testado e estou sendo testado com tantas realidades contrárias. Eu tive que pensar comigo: Senhor, o que mudou? Teu chamado mudou? Não. Tua palavra mudou? Não. Teu poder mudou? Não. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Senhor, está frio lá fora, mas aqui dentro não precisa ficar congelado. Pode mudar lá fora, mas aqui dentro não muda, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. O Senhor é meu Deus e eu sou teu servo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Temos que escolher ficar firmes na orientação divina. Nós temos que escolher as pessoas da vida que caminham com fidelidade a Deus para nos tornarmos melhores. Nós temos que nos manter humildes, pois hoje talvez nós estejamos precisando, mas amanhã poderemos não precisar. O verão não dura o tempo todo, o inverno também não. Em nome de Jesus, irmão e irmã, se a realidade que você está passando é dura, é difícil, Deus aqui nessa noite diz: não se agarre a ela, porque ela não é para sempre. E se você está vivendo uma realidade boa, Deus também não idolatra esse momento, porque o que não muda sou eu, não é o momento. Você pode confiar em mim. Em segundo lugar, para sermos orientados por Deus e nos conectarmos às melhores pessoas, não esqueça que Deus usa todos. Deus usa todos. Na orientação divina, cuidado com a maneira que você avalia as pessoas. Deus pode enviar ajuda através de pessoas que você jamais poderia imaginar. Deus pode usar a boca de pessoas para falar com você que você nunca viu, até mesmo andando pela rua, e você vai escutar a conversa de alguém e vai perceber que Deus está mandando essa palavra para você. Por isso, cuidado com a maneira como você avalia as pessoas. Deus usa pessoas para nos orientar, para nos encorajar, e essas pessoas podem vir de situações inesperadas, como nós vemos aqui no versículo 2. O texto é muito claro. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Olha que situação, uma empregadinha, uma escrava forçada. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, por favor, o desdobramento desse texto é o seguinte: se nós desejamos ser orientados por Deus, nós precisamos nos conectar em pessoas com as qualidades desta menina. Veja comigo,
Essa menina estava no lugar que ela não tinha escolhido. Essa menina estava com as pessoas que ela não tinha escolhido. Ela estava envolvida por uma realidade que não era a melhor realidade, distante dos pais, distante dos amigos, distante do seu bairro, distante da sua cidade. Mas veja o que ela tinha. Ela tinha tudo para ter uma atitude de revolta. Ela tinha tudo para ter uma atitude negativa, mas ela escolheu ter uma atitude tremendamente positiva. É desse tipo de pessoas que nós temos que caminhar. Nós temos que eleger pessoas que nós vamos repartir a vida, pessoas que têm uma atitude de fé, que têm uma atitude positiva. Naamã, ele precisou abrir a mente dele para compreender que Deus usa todas as pessoas. Ele teve que ser humilde, ele teve que desenvolver um coração de humildade para escutar uma menina que nem seu nome tinha, nem era valorizado. Naamã precisava aprender a valorizar as pessoas. Ele precisava compreender que para vermos anjos de Deus, nós precisamos de olhos da humildade. Quero que você considere esse momento. Quero que você veja com atenção este momento. Ele precisava compreender que para vermos os anjos de Deus, nós precisamos olhos da humildade. O orgulho, irmãos, sempre será um impedimento para nós sermos orientados por Deus. A soberba sempre nos faz fechar as portas das possibilidades divinas. Quem mantém na vida um coração humilde é orientado e é conduzido pelo caminho da exaltação. E nós não podemos esquecer que o Pedro nos exortou que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Então guarde isso, irmãos. Você pode estar à distância de uma criança que vai te dar uma lição de vida que vai mudar tudo. Escute o que Deus está falando aqui. Agora mesmo o Espírito Santo está pulando dentro do teu coração. Deus usa pessoas inesperadas. Quem sabe você escutou nessa semana, tem ouvido neste culto, ou percebeu neste culto, pessoas, coisas acontecendo, inesperadas. Por isso você deve se conectar a pessoas que te fazem melhor, se você deseja a orientação divina. Deus usa todas as pessoas, até aquele burro. Para falar com Balaão, Deus usou a mula. Eu não ficaria nem um pouco impressionado se a mula dessa noite fosse eu, para falar ao seu coração. Eu não me importo com essa comparação. Em terceiro lugar, para sermos orientados por Deus e nos conectarmos às melhores pessoas, não esqueça que ninguém possui tudo. É muito importante nesse final de ano. Nós corremos o risco de viver de um modo como se fôssemos sozinhos, dono da verdade. Mas ninguém sabe tudo. Ninguém possui tudo. Se desejamos a orientação divina, nós temos que escolher, nós temos que compreender claramente que nós carecemos de pessoas do nosso lado que vão nos fazer pessoas melhores. Nós vemos isso na história de Naamã, no verso 4 e no versículo 5. Diz aqui o texto que Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Veja, ele levou a sério a conversa da menina. Verso 5. O rei da Síria respondeu: vai, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei. Ele não podia ir por conta própria. Agora veja o que Naamã fez na continuação do verso. Então Naamã partiu, levando, olha o que ele levou: 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Se você quer saber o valor disso, entra na internet e pergunta quanto é que vale o quilo de prata e multiplica. Quanto é que vale o quilo do ouro e multiplica, você vai ter uma ideia. Nesse texto nós vemos um detalhe importante. Veja que Naamã juntou riquezas, mas ele precisava era de uma carta, não de riqueza. Escute o que Deus está falando. Essa carta precisava vir das mãos do rei. Naamã era rico, Naamã era influente, Naamã tinha prestígio, mas ele não podia sair de Israel. Ele não podia ir a Israel sem uma carta do rei. Ele precisava se submeter à liderança. Naamã precisou aprender que ninguém sabe tudo e ninguém possui tudo. Existem pessoas que perdem, irmãos, a orientação divina porque não se submete ao princípio da liderança. Deus constitui pessoas sobre cada um de nós. Em verdades básicas, por exemplo, tem o discipulador, a quem eu submeto. O discipulador submete ao supervisor que cuida dele.
O supervisor é o professor que trabalha sobre ele. E o professor, a liderança pastoral. E a liderança pastoral aos seus líderes espirituais. Deus constitui pessoas sobre nós. Ninguém possui tudo. Naamã juntou suas riquezas, mas as riquezas não eram suficientes. Ele juntou sua influência, mas ele precisava da carta das mãos do rei. Ele precisava de uma carta. Por favor, guarde esta verdade: ninguém possui tudo, ninguém sabe tudo o que precisa. Aqui eu vejo um toque divino. Dinheiro não pode comprar a autoridade. Eu fico olhando esse pessoal aqui que tinha autoridade, sabe? Uma hora para outra vem a justiça e vai lá a polícia e prende todo mundo. Fico olhando o Pezão, tadinho do Pezão. Estava lá no poder, o governador, e de repente 6 horas da manhã, polícia, está preso. Onde é que está o poder? Onde é que está a autoridade? Esse é um toque divino, irmãos. Isso é uma palavra de Deus. Naamã tinha suas conquistas, suas influências. Naamã tinha autoridade. Dinheiro não garante a orientação divina. Cada um de nós precisamos nos submeter a pessoas que nos fazem melhor. Nós carecemos das bênçãos de pessoas. Ninguém tem tudo, ninguém sabe tudo. Se nós desejamos ser orientados por Deus, nós precisamos nos conectar a pessoas que também estão conectadas com Deus, que vai nos fazer melhor. Nós precisamos de saber disso, irmãos. Em quarto lugar, para sermos orientados por Deus e nos conectarmos às pessoas melhores, nós não podemos esquecer de jeito nenhum que sempre tem um homem de Deus na história de Deus. Em todo o contexto bíblico, nós veremos o fato que Deus envolveu um homem na sua história, uma pessoa na sua história. Por exemplo, ele podia ter destruído o mundo no dilúvio e salvado as pessoas que ele queria sozinho, mas ele colocou um homem, Noé, na construção da arca. Tinha um homem de Deus lá. Deus poderia ter libertado o povo de Israel do Egito sozinho, não precisava de ninguém, mas ele colocou um homem chamado Moisés. A verdade que Deus está construindo para nós aqui tem sempre um homem de Deus na história de Deus. Você quer viver a história de Deus? Tem que aprender a conectar-se com homens de Deus, com pessoas de Deus, com pessoas de Deus. E nós vemos que na história de Eliseu, nos versos 8 e 9, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Agora o verso 9, Naamã foi com seus cavalos e carros, parou na porta da casa de Eliseu. Veja, irmãos, Deus podia ter feito sem Eliseu, mas Deus colocou um homem na história que ele estava construindo. Deus envolveu um homem na história divina. Você não pode esquecer desta verdade. Deus sempre vai envolver alguém na obra que Ele está fazendo na sua vida. Hoje aqui nessa noite eu estou com esperança que eu faça parte da obra de Deus está fazendo na sua vida. Eu espero que talvez uma dessas pessoas que cantaram aqui, de pessoas que estão aqui nessa noite, lembre-se disso: Deus sempre levantará uma pessoa para tocar sua vida e ser um instrumento divino na sua vida. Às vezes você será a pessoa que Deus usará na história da outra pessoa. É dois lados. Deus vai colocar uma pessoa na sua vida para lhe abençoar, para orientar você, mas ao mesmo tempo Deus vai usar você para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus na vida de outras pessoas. Por favor, escute isso. Por isso Deus espera que você se conecte com essas pessoas que te fazem melhor. O Eliseu estava lá, quando ele ficou sabendo que o rei desesperado, preocupado, esse rei está querendo uma guerra comigo, agora ele vai me destruir, rasgou as vestes. O Eliseu se manifestou: ô rei, qual é que é a tua? O que é que você está pensando da vida? Tem profeta em Israel, tem um homem de Deus dessa história. E ele levantou para mudar aquela realidade. Em quinto lugar, para nós sermos orientados por Deus e nos conectarmos às pessoas melhores, não esqueça que obediência se manifesta nos detalhes. Muito importante aqui nessa noite. Nos detalhes, a obediência se manifesta. Se você deseja ser orientado por Deus, você tem que se conectar às pessoas fiéis nas pequenas coisas.
Deus dá sinal para as pessoas. Deus está conectado com uma pessoa que fala mal dos outros. Vem, você ficou sabendo da fulana? Não sei o quê. Pô, Deus está falando. Você não está vendo que quem fala mal dos outros para você, vai falar de você para os outros? Se toca. Deus dá dica. Você não está vendo que uma mulher que fica dando em cima de um homem casado vai dar em cima do teu marido? Você não percebe que um homem que não respeita a mulher dos outros não vai respeitar a sua? Como é que tu traz para dentro de casa um estrupício desse? Como é que anda com isso? Como é que te associa a isto? Nós precisamos nos conectar a pessoas de obediência. Muitas vezes nós perdemos a orientação divina porque nós não nos conectamos às pessoas fiéis. Não percebemos os pequenos sinais que Deus está dando. Deus vai dando sinais, Deus vai mostrando, mas a gente, puxa, depois que passa, Jesus, por que eu não vi? Por que eu não levei aquilo a sério? Eu devia ter feito aquilo. Nós vemos na história de Naamã, no verso 10, olha só, Eliseu enviou um mensageiro, fico vendo aqui o quadro, enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada, e você será purificado. Veja que Eliseu, ele enviou um mensageiro dando ordem com detalhes, para que o milagre acontecesse, com detalhes. Ele teria que se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E aqui é uma pergunta, por que Deus orienta Naamã a se lavar 7 vezes no Rio Jordão? Primeiro, por que se lavar? Segundo, por que no rio? Terceiro, por que no Rio Jordão? Quarto, por que o número teria que ser 7? Seria mágico esse número? As águas do Jordão seriam poderosas? Não. Não tem nada de poderoso nisso. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria medir a obediência de Naamã. Deus queria dar a ele a oportunidade nos pequenos detalhes dele dizer assim, sim, eu obedeço. Deus estabeleceu esses detalhes para ver a capacidade de obedecer nas pequenas coisas. Você percebe o que Deus está falando aqui? Às vezes eu falo, por que você não fez verdades básicas ainda? Por que não se batizou ainda? Pois é, pastor, eu vou. Você não demonstra obediência nem nas pequenas coisas, como é que vai demonstrar obediência nas grandes coisas? E Deus estabeleceu esses detalhes para que Naamã mostrasse isso. E não fora, olha, preste atenção a esse detalhe, as pessoas que estavam conectadas com Naamã, ele tinha perdido o milagre. Se não fossem as pessoas que estavam do lado dele, falaram, não, Naamã, qual é? Não é uma coisa difícil, vamos lá. Muitas vezes nós perdemos a orientação divina por não estarmos conectadas com pessoas fiéis. São essas pessoas que nos ajudam a mostrar a nossa obediência. Portanto, se ligue às pessoas que fortalecem a sua obediência nas pequenas coisas. Se você está vivendo com pessoas que estão levando você a quebrar a obediência das pequenas coisas, rompe em nome do Senhor Jesus. E por fim, em sexto lugar, para sermos obedientes por Deus e nos conectarmos às melhores pessoas, nós não podemos esquecer que reações negativas sabotam milagres. E eu vejo, irmãos, que nós chegamos a um ponto da mensagem, que se nós queremos ser orientados por Deus, nos conectar a pessoas que reagem apropriadamente na vida. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e as outras não é o erro que elas cometem, ou às vezes o que lhe faltam, mas como é que elas reagem àquilo que lhe acontece na vida. Não é o que me acontece que é importante, o importante é como eu reajo àquilo que me acontece, porque há um princípio na vida, que se você age de determinada maneira, obterá determinada resposta. Se você age de uma determinada ação, a ação reflexa será garantida. Por isso, não esqueça que reações negativas sabotam os milagres de Deus. Olhe comigo o versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo, veja só o quadro, irmãos, que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor sobre seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. A reação de Naamã foi negativa. Ele ficou indignado. Ele passou a agir como fazem os murmuradores, os fofoqueiros, saiu falando, azedo, indignado, falando da sua indignação. Agora veja o versículo 12. Verso 12, os amigos dele, aquelas pessoas que estavam conectadas, que faziam ele melhor,
Disseram assim: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Veja que aqui primeiro, nesse versículo 12, antes de chegar nos amigos, você veja aqui que a reação dele foi de negativa, foi de sabotagem. Naamã fez comparação, o jeito de ver as coisas com a maneira divina de orientar. Ele pensou assim: eu estava achando que chegasse lá com a minha cavalaria toda, o profeta ia sair, ia falar com a mão levantada em cima de mim, ia passar a mão no meu local da enfermidade, iria me curar. Veja, meus irmãos, ele sucumbe às expectativas humanas, em detrimento da forma de agir de Deus. Por isso, cuidado, para não esperar que Deus vai agir do jeito que você espera, senão você vai sabotar o milagre. Deus sempre age ao seu modo. Cuidado com sua indignação, cuidado com seu orgulho, cuidado com a sua fúria. Você fica pensando: não, agora há tantas mulheres assim, eu vou casei com esse homem, é maravilhoso, ele vai fazer isso. A expectativa não dá certo, não é nada daquilo. Talvez o homem da mesma forma, talvez no trabalho, talvez numa amizade. Por favor, essas reações negativas sabotam os milagres. Não esqueça que simplicidade é o canal de cura. A coisa boa, meus irmãos, que aconteceu com Naamã é que ele não permitiu a fúria por muito tempo. Logo ele caiu em si, e ele caiu exatamente porque ele estava conectado com essas pessoas, como eu já falei, que elas faziam ele melhor. Olha no versículo 13, como é que elas reagem com Naamã. Os seus servos, os seus subalternos disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, o Naamã, verso 14, desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, e conforme a ordem do homem de Deus, ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Reações negativas sabotam milagres. Você está passando por uma situação, ela não é boa, ela é ruim. Você está procurando a orientação divina, mas você está reagindo de maneira negativa. Você está reagindo de forma indignada, murmurando, reclamando, falando, soltando palavras aos ventos. Ao invés de você reagir da maneira certa, fazer como Deus, não é do teu modo, não é a sua maneira. Deus quer transformar você nas suas idas e vindas, mas nunca esqueça que Deus vai usar pessoas para te melhorar. Você vai cooperar com o que Deus vai fazer, você vai reagir adequadamente. As realidades mudam. Deus usa todas as pessoas simples. Quem sabe esse momento que você está vivendo, momento de inferno, de fragilidade, de enfermidade, Deus está usando para mostrar para você que você tem que correr para Ele. E tem sempre uma pessoa de Deus para orientar a sua vida, tem sempre alguém de Deus para movimentar você. Por isso, não sabote o milagre de Deus. Naamã recebeu o milagre porque ele ouviu pessoas que lhe faziam melhores. E ele disse assim: o que eu estou fazendo? Só por capricho, só porque o homem não saiu. E o Eliseu não saiu. Quando ele voltou curado, o Eliseu foi. Mas ele mandou um recado, porque Deus até nisso queria tratar o coração de Naamã. O que Deus está falando com você aqui nessa noite? Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Curve a sua cabeça. Ó Pai Celestial, neste momento que nós vamos tomar a Santa Ceia, o Senhor nos deu esta palavra antes da Santa Ceia, Senhor. Nos próximos 15, 20 minutos, ó Deus, que vamos ter ainda nesse culto, ó Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está construindo a mensagem que vai fazer o milagre acontecer. Não deixe essa pessoa ficar agarrada a essa realidade, Senhor. Não deixe essa pessoa perder a sensibilidade de ver que o Senhor usa qualquer pessoa. Não deixe essa pessoa esquecer que ela não tem tudo que precisa. Sempre nós precisamos de mais alguém. Cria, Senhor, essa conexão com pessoas que nos fazem melhor, Senhor. Não deixe a sabotagem tomar conta do nosso coração, Senhor. Esperar do nosso jeito, mas esperarmos do Teu modo, Senhor. Ó Pai Celestial, agora que nós nos aproximamos da Santa Ceia, Teu poder se manifeste poderosamente na vida de mulheres e homens que estão aqui nesta noite.
É minha oração em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.